E agora, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, nós vamos conversar aqui no nosso estúdio agora sobre o cenário político atual. Muita coisa acontecendo aí no Brasil. Nós vamos falar sobre o impeachment, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e os caminhos que o Brasil pode tomar após essa decisão. E para nos ajudar a entender melhor este cenário, quem está conosco aqui é a doutora em Ciências Políticas e coordenadora do GAP, Grupo de Ação Política, que é um grupo ligado à juventude e à Igreja Batista da Lagoinha. Nós recebemos aqui a nossa querida, parceiríssima irmã Viviane Pettinelli. Prazer. Viviane, que honra, minha irmã, poder tê-la aqui conosco num dia tão especial, especialmente para a nossa nação. Eu quero... Bom dia, primeiramente comentar. Bom dia, é um prazer, Serginho, estar aqui. Num dia realmente que traz grandes expectativas, né? A nossa presidente afastada, Dilma, depondo no Senado, sendo interrogada. Então, o que virá daqui para frente? Precisamos refletir, né? E precisamos nos posicionar também, enquanto cristãos, a respeito do tema. Então, Viviane, vamos pedir só ao pessoal da produção para colocar a imagem dela aí, ela está respondendo as perguntas já agora lá no Senado, só para a gente assistir um pedacinho, por gentileza. E a medidas e políticas que não foram adotadas. Político expresso na Constituição foi rompido. Qualquer contrato também, a partir daí, pode ser rompido. É por isso que se instaura a instabilidade jurídica. Aí vocês viram aí uma imagem até recuperada daquilo que ela já está ali, esteve discursando ali já no Senado, e vai ser um processo agora, vamos dizer, relativamente longo, não é, Viviane? Como que é esse processo aí para o pessoal de casa entender agora? Sim, após, né, a fala de 30 minutos dela, que já se encerrou, nós Você abrimos... acompanhou? Então... Você acompanhou alguma coisa? Não, estava aqui, né? no trânsito, né? Estava aqui. Mas havia uma expectativa já sobre o que ela iria dizer, né? Ela iria, de fato, se defender em relação às duas principais acusações contra ela, as pedaladas fiscais e a emissão de decretos presidenciais sem terem passado pelo Congresso. Então, não havia nenhum tipo assim de expectativa que nos surpreendesse em relação a isso. Mas agora ela passará o dia respondendo perguntas dos senadores, né? Óbvio que terão os senadores de defesa que vão fazer perguntas para que ela consiga trazer... Com respostas prontas, já, né? Exatamente, justificativas plausíveis que venham a sanar dúvidas em relação à não improbidade administrativa a qual ela está sendo acusada, mas também há um número muito expressivo de senadores, a nossa expectativa é de 60 senadores, acusando-a. Então será um dia muito desgastante para ela e um dia também revelador para a nossa nação, porque é a primeira vez que a presidente está falando em relação a esse processo. Agora, Viviane, quando ali temos esse julgamento ali no Senado, uma vez que o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, comprovou essa improbidade administrativa, ainda assim, o que se argumenta contra isso? Na verdade, o que a defesa e a própria presidente vai dizer é que todas as decisões tomadas, elas teriam respaldo em leis, em normativas assinadas anteriormente, o que também é discutido, né? Então, na verdade, não é um processo novo, Serginho, que nós vivemos no Brasil. Todos os presidentes, por nós termos leis orçamentárias e fiscais muito restritivas, justamente por sermos um país com grande tradição de corrupção, eles acabam, de uma certa forma, usando do que a gente chama, abre aspas aí, de jeitinho brasileiro, para andar mais rápido nas suas decisões. E é justamente esse jeitinho que está sendo julgado no caso dela. Não é uma novidade, mas como o impeachment é um processo político, aprove a esse Congresso, desde o ano passado, levantar essa denúncia, aceitar essa denúncia e julgar a presidente por esses procedimentos que ela está sendo julgada atualmente. Hoje, você entende que o clamor popular, nós tivemos ali aquelas grandes manifestações pró-impeachment em março, não é?
que ali foram uma expressão muito grande, assim, o número de brasileiros na rua, defendendo o verde e amarelo, toda aquela veemência. Você acredita que isso também exerceu um papel fundamental até para que alguns deputados ali, quando passou pela Câmara dos Deputados, tomassem esse rumo? Sem dúvida. Um papel decisivo, diria, mais do que fundamental. Nós tínhamos no início do processo de impeachment, ainda na Câmara dos Deputados, dúvidas em relação à maioria qualificada que precisaria ser atingida para que o processo continuasse para o Senado, assim como no Senado também não era certo que atingíssemos a maioria qualificada de 54 senadores naquele momento ali em maio, mas hoje já é certo isso, não há nenhuma expectativa de retorno desse processo. Espera que sim, se atinja mais de 54 senadores, até 60 senadores votando a favor da cassação dela, do impeachment, ou seja, não há dúvidas de que essas manifestações, o apelo popular mudou a opinião de muitos deputados federais e senadores. Até considerando aí talvez os pleitos municipais aí agora em 2016? Sim. De fato, se olharmos hoje a exemplo de Belo Horizonte, o candidato Reginaldo Lopes do PT tem menos de 2% das intenções de votos. Isso, sem dúvida, vai ter assim uma... O mapa político brasileiro, ele mudou ou vai mudar e as eleições municipais agora nos mostrarão isso? Sem dúvida. Os partidos que estão muito em evidência por causa não só do processo de impeachment, mas de toda a Lava Jato, que está correlacionado a isso, eles vão sofrer sim nas eleições municipais. A tendência é que os partidos menores ganhem mais cadeiras na Câmara dos Vereadores, assim também como ganhem mais postos no Executivo, com os prefeitos e vice-prefeitos. A gente não tem como adiantar nada, são só especulações e previsões. Agora, qual rumo político, Viviane, que o Brasil toma caso a Dilma efetivamente seja impeachmentada? Serginho, eu não acredito que haja muita diferença, porque nós já temos 110 dias de afastamento da presidente. Então, o que nós vivemos nesses últimos 110 dias, mais de 3 meses aí, de acomodação desse novo cenário político, provavelmente é o que vai continuar, ou seja, nós teremos uma consolidação do PMDB, que sempre foi base governista desde a nossa redemocratização, chegando realmente a ser governo, como aconteceu em 93, quando o Collor foi impeachmentado. Então, o PMDB já é um partido acostumado com esse processo, tem maioria nas duas casas, maioria aliada, não do seu partido, mas aliada. Ou seja, é um momento que, em termos de legislativo, nós teremos sim uma estabilidade, uma aquietação nesse processo, nessa turbulência toda que vivemos desde o final do ano passado. E em termos econômicos, uma retração de investimentos governamentais e um investimento maior na atração de capitais externos para tentar, de fato, impulsionar, alavancar novamente a nossa economia a partir do ano que vem. Aí viria a pergunta que eu ia te fazer, se essa cadeia retroalimentar aí de uma crise política gerando uma crise econômica. A perspectiva, então, é de melhora. Agora, caso não seja impeachmentada, como fica ali a governabilidade da Dilma Rousseff a partir de então? Porque se ela for agora absolvida desse julgamento, se eu posso usar essa expressão, não é? Sim. Ela já retoma imediatamente a presidência da República. Como que fica ali essa governabilidade dela, visto que, por exemplo, a Câmara dos Deputados foi amplamente contra ela? Como que fica? Sim, politicamente, nós teremos, sem dúvida, grande estabilidade e um bloqueio a toda a agenda governamental, ou seja, projetos de lei propostos pelo governo, medidas provisórias, decretos, isso tudo de fato terá grande dificuldade de passar, a não ser que haja uma grande negociação e muitos cargos sejam disponibilizados para a oposição, mas hoje eu não vejo mais um retorno. Remanejamento ministerial ali. Exato.
que é a primeira coisa que ela fará, como foi o que Temer fez. Agora, em termos econômicos, eu vejo que é ainda pior, porque o mercado externo, que é uma balança, né, muito fiel aí nesse sentido, vai assim retomar toda aquela desconfiança em relação ao Brasil e vai trazer para nós, então, muita instabilidade, fuga de capitais, de investimentos aqui, e a nossa tendência é que a economia realmente tenha uma queda ainda mais acentuada do que nós tivemos nos períodos anteriores. Viviane, vamos só ver mais algumas imagens lá do Congresso agora. Pediu a produção para colocar para a gente. Quero que a democracia no meu país saia ilesa desse processo. E mesmo se em todas as oportunidades se considerar que houve um rito correto, o que eu estou, e disse no meu discurso, o que eu estou questionando é que não basta o rito correto, há que ter um conteúdo justo, não basta a forma, senadora. Acho que esta é uma consideração que tem a ver com o devido processo legal ao qual eu estou sendo submetida. Quando você compromete a democracia, tem várias formas de comprometer. Eu me lembro, senadora, que uma das coisas que existia logo após a minha prisão em 1970 é dizer que no Brasil não tinha nem ditadura, nem presos políticos. Foi uma luta sistemática nossa para demonstrar que havia ditadura e presos políticos. Aqueles que não gostam... Vocês viram aí agora a nossa presidente Dilma aí respondendo aos questionamentos já da senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul, onde a Ana Amélia falando ali que ela tinha uma dificuldade de ser como juiz ali, mas ela ia fazer pelo bem da nação, e questionando até a sobreposição da questão de golpe, né, sobre a Dilma, visto que ela teve amplo direito de defesa. Viviane, é um golpe? Não, de fato, Sérgio. Está acontecendo um golpe na nossa nação? Não, o golpe que eles têm usado tanto, né, esse termo, é porque o processo de impeachment, ele é um processo político, ou seja, ele precisa que deputados federais e senadores, eles denunciem, acatem as denúncias e julguem. O conteúdo, ela questionou ali o conteúdo. Há o conteúdo jurídico para esse impeachment? Sim, de fato há, né? O que é justo, de fato o conteúdo é justo, é legal, o rito também é legal. O que ela questiona como golpe seria, poxa, nesse momento fui eu a vítima, né? Fui eu pegada para ser crucificada. Exatamente, porque anteriormente nós tivemos também, se avaliarmos governantes anteriores a nível federal e estadual, nós temos também processos que poderiam ter sido denunciados e não foram. E daí a questão golpe, né? Ou seja, é uma traição, entre aspas, né, na palavra da presidente e de todos os seus defensores, de que esse processo teria sido iniciado porque é ela, porque é o PT ou é a esquerda. Mas em termos de conteúdo não, é legítimo, né? O rito tem sido cumprido, inclusive o dia de hoje é um cumprimento à própria lei, né, 1079, que prevê a questão dos crimes de responsabilidade, como eles precisam ser julgados, a ampla defesa, realmente, em termos de conteúdo e legalidade jurídica, constitucionalidade, é perfeito. Tá certinho. Né? Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.